E a aula de hoje é sobre fração geratriz. Bom, fração geratriz é aquela fração que dá origem a uma dízima periódica, certo? Dízima periódica é quando o número ele é infinito, certo? O número de casas decimais, e ele sempre tem uma periodicidade, ou seja, uma repetição. Então, nesse caso aqui, por exemplo, 2 ele sempre repete. Bom, método prático para se resolver isso aqui. Eu vou dizer que o 0,222 ele está para x. E vou multiplicar os dois lados por 10. Ou seja, eu vou multiplicar os dois lados pela periodicidade. Como eu tenho um número repetindo, é 10. Quando são dois números repetidos, que a gente vai ver depois, é 100. 3 números é 1000. E assim por diante. Então eu vou multiplicar por 10 os dois lados. Primeira coisa. Então olha só. Aqui, se eu vou multiplicar por 10, significa que a minha vírgula ela anda uma casa para a direita. Então eu vou ficar aqui com 2,222 e assim por diante. E isso está relacionado a quem? A x vezes 10, que dá 10x. Agora eu vou diminuir o que nós tínhamos antes. Por que eu estou diminuindo? Para poder eliminar as casas decimais. Então essa é a nossa ideia, eliminar as casas decimais, certo? Então, quando eu for subtrair os dois lados, essa parte aqui, ela vai se anular e vai sobrar somente o 2. E desse lado, 10 menos 1, 9x. Bom, então eu vou ter relação 2 para 9x. O 9 ele está multiplicando o x, ele vai passar dividindo. Então, essa é a nossa fração geratriz, ou seja, a fração que dá origem ao número 0,222 e assim por diante. Certo? Vamos ver aqui um segundo exemplo. 0,444 e assim por diante. Vou dizer então que esse número ele está para x. Vou multiplicar os dois lados por 10, certo? Porque eu tenho um único número que está repetindo, que é o 4. Então aqui eu vou ter 4,444 e assim por diante, relacionado a 10x. Copio a de cima para subtrair os dois. Assim eu consigo eliminar a parte decimal, ficando só com a parte inteira. Então vai ser 4, que está para 9x. 10 menos 1. 10x menos x. O 9 está multiplicando, passa dividindo. E aqui temos a fração geratriz do 0,444 e assim por diante. Tá? Um métodozinho bem prático e simples. Claro que tem um método mais direto, mas muitas vezes o professor não aceita. Que é, olhando para o número, eu tenho um único número que repete, que é o 2. O 2 sobre o 9. Um único número que repete, que é o 4. Então, 4 sobre 9. Nós vamos ver agora, a partir dos próximos exemplos, que quando for duas casas decimais que se repetem, nós vamos ter dois 9 aqui embaixo, vai ser 99. E aqui também seria 99. Tá? Isso nós vamos ver nos próximos exemplos. Então, aqui na 3, o que acontece? Quem está repetindo é o 31. Ele sempre vai repetindo. Eu tenho dois algarismos. Então, aqui, ele está relacionado a x, só que como eu tenho dois algarismos repetindo, eu multiplico tudo isso por 100. Então, de acordo com os números de algarismos que se repetem, a gente coloca o número de zeros. Então, dois algarismos repetindo, dois zeros, certo? Então, aqui nós vamos ter
31,3131. Então pode ver, ó, como multiplicou por 100, ele anda duas casas, certo? E aqui vai ser 100x. Embaixo eu copio 0,3131, que era o que a gente tinha antes. E o x diminui essas duas. Então, ó, parte decimal se anula, ó, 1 menos 1, 0, 3 menos 3, 0, 1 menos 1, 0. E sobra somente a parte inteira. Então essa é a ideia, achar somente a parte inteira do número, certo? 100 menos x, né? 100x menos x, 99x. E agora o 99 ele passa dividindo. E assim nós temos a fração geratriz. Então, como eu mostrei lá para vocês anteriormente, ó, um método direto é pegar o número que repete, 31, dividido pelo número de algarismos que formam essa periodicidade. São 2 algarismos, então são 2 noves, certo? Vamos ver aqui. Aqui nós temos 0,278278. Então, ó, 278 está repetindo. Então, a gente vai relacionar ele com o x e vamos multiplicar tudo aqui por 1000 agora. São 3 números que formam a periodicidade, então 3 zeros, ok? Então nós vamos ter aqui 278,278 e assim por diante. Então minha vírgula vai onde encerra a primeira parte da periodicidade. E aqui ele está relacionando agora então com 1000x. Copio lá de cima o original e x. Com isso, ó, a parte numérica subtraindo a parte decimal, ela se anula, sobrando somente a parte inteira, 278. E aqui nós vamos ter 1000x menos x, o que nos dá 999x. Passa dividindo. E aí nós achamos a fração geratriz. Então olha lá, 2 números formando a minha periodicidade, 2 noves. 3 números formando minha periodicidade, 3 9. Isso serve para quando é 0, vírgula e já começa o número, tá? Vamos ver agora outros exemplos. Aqui na 5, ó, 1,555. Então, ó, só temos o 5 que está repetindo. Vamos relacionar com x. E como nós só temos um único número que está repetindo, a gente vai multiplicar então por 10. Então, se multiplicar esse número por 10, 15,555 e assim por diante. Pode ver, quando multiplica por 10, ele muda uma casa decimal. Multiplica por 100, 2 casas. Multiplica por 1000, 3 casas, ok? Então aqui relacionado a 10x, copiamos o que tínhamos e subtraímos eles. Parte decimal some, né, porque é tudo 5 menos 5. Agora aqui, cuidado, ó, que vai dar 15 menos 1, que dá 14. Eu não tenho mais 0, vírgula, tenho 1, vírgula. Então esse número aqui ele vai acabar diminuindo de cima. E 10 menos 1 vai nos dar 9x. Passa o 9 dividindo. Temos a nossa fração geratriz. Então, bastante cuidado. Quando o número não é mais 0, vírgula, ele tem uma subtração ali dentro, tá? 0,277 assim por diante. O que acontece? Somente o 7 aqui está repetindo, tá? Mas, ó, eu tenho, até chegar a ele, 2 casas. Então, eu vou multiplicar isso por 100. Então, ele tem o 2, mas eu tenho lá adiante o 7. Então, eu multiplico por 100.
Agora, então, nós vamos ter aqui 27,777 e assim por diante, 100x, copio lá de cima, e nós temos isso aqui. Bom, agora, subtraindo eles, pode ver que nem tudo vai simplificar a parte decimal. Aqui eu vou ter 7 menos 2, que dá 5, e aqui 27. E aqui nós vamos ter 99x. Então, quando a gente tem 0, um número, e após ele começa a repetição, nós vamos apresentar ainda casas decimais. E o que a gente faz? A gente tem que mudar essa vírgula de lugar. Como é que a gente muda essa vírgula de lugar? Multiplicando por 10. Tá? Como eu quero que ele mude uma casa para a direita, eu vou multiplicar por 10. Então eu vou ter aqui 275 igual a 990x. Passo 990 dividindo. E nós temos a fração geratriz. Claro que aqui dá para simplificar. A gente pode dividir os dois por 5. E aí nós vamos ter 55 sobre 198. Mas eu posso simplificar novamente por 11. Isso vai me dar 5 sobre 18. Então essa é a minha fração geratriz. Ficou na dúvida se está certo? O que tu vai fazer? Tu pode pegar o 5 e dividir por 18. Então 0, acrescenta um 0, 2, 36, sobra 14. Acrescenta mais um 0, 7, 56. Vai sobrar 14 de novo, 7, 126, sobra 14 e segue sempre. Ó. Essa é a prova real. Tu pegar a resposta e dividir para ver se está ok. Então nossa conta está certa. Então bastante cuidado aqui é nisso. Eu vou até onde começa a repetição. Tá? Um número após começar a repetição. O 2 não repete, mas o 7 repete. Então multiplico por 100. Aí nós vamos ter esse valor, 27,77, já que a multiplicação por 2 zeros, ele muda a casa para cá. E pego o anterior e diminuo. Só que nesse caso, como não teve repetição na primeira casa decimal, significa que vai sobrar algo. Sobrando algo, a gente tem que multiplicar por 10, por 100, por 1000, dependendo de quantas casas decimais sobrarem aqui, para poder finalmente chegar à fração geratriz que eu necessito, ok? Então bastante cuidado, quando tem dentro da parte decimal um número que não repete, nós vamos ter mais uma multiplicação no final, ok? Vamos para mais alguns exemplos. Bom, então, na 7, ó, só começa aqui no 4, que é para onde a vírgula vai ter que vir. Então, ó, eu tenho duas casas decimais. Então, eu vou multiplicar aqui por 100. Então, eu vou ter aqui 164,444 e assim por diante. Copia a original embaixo. Aqui vai ficar 100x e aqui x. Então, ó, só que aqui travou. Vou diminuir, então vou pedir um emprestado para cá. Vai dar 8. 2, 6, 1. E aqui nós vamos ter 99x. Bom, como ficou uma casa decimal, a gente pode multiplicar isso por 10 novamente. Pode ver, normalmente sempre vai ser multiplicado por 10. Então, 1628
está para 990x. Passo 990 dividindo, e aí nós achamos a fração geratriz. Claro que o bom é o quê? Simplificar, já que os dois são pares. Então aqui vai dar 814 sobre, vamos dividir aqui, 4, 8 dá 1, desce o 9, 18, 5, 495. Não dá para dividir por 3, a gente vai encerrar aqui, então, a nossa conta, tá? Então chegamos à fração geratriz, sempre tentando achar a forma mais simplificada possível. Aqui, ó, ele começa a repetir lá no 8, ó. Então são 3 casas. Então a gente vai multiplicar aqui por 1000. Então nós vamos ter 21.308,888 e assim por diante. E aqui nós vamos ter 1000x. Copiamos o anterior. Subtraindo-se eles, ó. Aqui a parte decimal até o 8 se anula. Aqui não. Aqui vai dar 58, 7, pede emprestado, 8, 212. E aqui nós vamos ter 999x. Só que agora eu tenho 2 casas decimais. Se eu tenho 2 casas decimais, eu tenho que multiplicar isso por 100. Então eu vou ficar com 21, 28, 7, 5, 8. E aqui, pode ver que já ficou bem mais complicado quando a parte de repetição vai mais para trás aqui. Passa esse número dividindo. E achamos a fração geratriz. Claro que a gente tem que simplificar, certo? Então eu posso dividir aqui por 2 e aqui por 2 também. Então aqui vai dar 1, 0, 6, 4, 3, 7, 9. E embaixo vai dar 4, 9, 9, 5, 0. Então está aqui a nossa fração geratriz. Pode ver, quanto mais afastado vai ficando a repetição, maior tende a ser o nosso número. Então ele fica mais difícil de fazer a simplificação e a montagem, certo? Então, pessoal, por hoje era isso. Se ficar com alguma dúvida, basta comentar aí embaixo do vídeo que logo estarei respondendo. E aproveite para se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!